Garoto sem teto ajuda um homem desconhecido desmaiado e descobre que era o caminhoneiro. Imagine um menino sem teto vivendo às margens de uma estrada esquecida no interior do Brasil. O calor do asfalto queima os pés descalços, o cheiro de poeira e diesel enche o ar, e o som do silêncio é quebrado apenas pelo barulho distante de motor engasgando. É quando ele vê, caído no acostamento, um homem desacordado. Ele corre, sem pensar duas vezes. O que ele ainda não sabe é que esse homem é o caminhoneiro que, anos atrás, mudou sua vida sem nem perceber. Essa história vai te emocionar e te surpreender a cada curva. Uma jornada cheia de encontros inesperados, segredos do passado, escolhas difíceis, uma amizade que nasce da estrada e vira algo muito maior. Antes de continuar, aproveita para curtir esse vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Tem muito mais histórias como essa te esperando por aqui. Agora vamos juntos descobrir o que acontece quando duas vidas se cruzam no momento mais improvável e tudo muda. O sol do meio-dia castigava a BR-364 como uma fornalha sem dó. A estrada, serpenteando entre morros e vegetação seca, parecia vibrar sob o calor. O chão tremia sob os pneus de caminhões carregados e carros apressados que passavam por ali, sem notar o que se escondia na beira do asfalto. Um garoto magro, com a pele escurecida pela poeira, sentado sobre um pedaço de papelão amarrotado. Ele tinha uns 12, talvez 13 anos, embora os olhos, grandes, escuros, atentos, carregassem uma idade maior. Usava uma camisa velha, com furos nas mangas, e um boné gasto que protegia parte do rosto do sol. Passava os dias ali, pedindo trocados aos motoristas no posto mais próximo, ajudando a empurrar carros enguiçados, lavando para-brisas por moedas. À noite, dormia atrás do armazém abandonado, num canto que já considerava seu. Naquele dia, o calor parecia mais cruel. Até os urubus pareciam voar devagar. Foi quando o garoto notou algo incomum. Um caminhão grande, daqueles vermelhos, parado de forma torta no acostamento. O motor ainda fazia barulho, mas algo estava errado. A porta do lado do motorista estava aberta e ninguém à vista. Curioso e desconfiado, ele se levantou, limpando as mãos suadas na bermuda e atravessou a estrada com atenção. O caminhão parecia intacto, mas havia um par de pegadas fundas na poeira seca. Ele seguiu o rastro, andando devagar, até ver algo que o fez parar no lugar. Um homem caído no chão, de bruços, com um dos braços estendido e o outro encolhido junto ao peito. "Moço?" Ele chamou, a voz baixa e hesitante. "Nada." "Ei, moço." Aproximou-se com mais coragem. O homem era alto, robusto e vestia uma camisa xadrez ensopada de suor. Tinha a pele queimada de sol e uma barba grisalha por fazer. O rosto estava virado para o lado, os olhos fechados, a boca entreaberta. O garoto se ajoelhou ao lado dele, sentindo um aperto no peito. Encostou 2 dedos no pescoço do homem. O pulso estava lá, fraco, mas presente. Ele está vivo. Com o coração acelerado, o garoto se levantou num pulo. Não havia tempo a perder. Correu de volta até o posto de gasolina, a 3 quilômetros dali. O chão quente machucava seus pés descalços, mas ele nem sentia. O medo, a urgência, o instinto, tudo empurrava para frente. No posto, gritou por ajuda. Um frentista e uma mulher que vendia tapioca o seguiram até o local. Usaram o próprio caminhão como sombra e água do galão do posto para molhar a testa do homem. Chamaram um enfermeiro que morava perto da vila e, depois de muita tensão, o caminhoneiro abriu os olhos, confusos, lentos, mas vivos. A primeira coisa que viu foi o rosto do menino. Onde eu tô? Tá tudo bem, moço. O senhor passou mal. Desmaiou ali perto do caminhão. Caminhão? Ele tá lá ainda. O senhor tá a salvo. A recuperação foi lenta. A dona da pensão da vila cedeu um quarto simples para ele descansar. Era um quarto de parede de madeira, com cheiro de sabão e colchão de espuma fina. O caminhoneiro mal conseguia se sentar nos primeiros 2 dias. O médico local, chamado às pressas, diagnosticou desidratação grave, exaustão e pressão muito baixa. Trabalhou além do limite, foi o que disse. O garoto voltava todos os dias para ver como ele estava. Observava de longe, sem querer invadir. Sentia algo diferente naquele homem.
um tipo de familiaridade que não sabia explicar. Quando finalmente o caminhoneiro teve força para conversar, perguntou: "Foi você quem me achou?" O garoto assentiu, encolhido na cadeira do lado de fora. "Eu vi o senhor caído. Fui chamar ajuda." "E seu nome?" "Eu não lembro." O caminhoneiro franziu a testa. "Como assim?" Faz um tempo que não lembro direito das coisas. Só lembro que sempre estive por aqui. Dizem que cheguei há uns anos num caminhão. Um motorista me deixou na vila e foi embora." O caminhoneiro ficou em silêncio. Algo dentro dele revirou. Uma sensação estranha, como se já tivesse vivido aquele momento, mas ignorou. Achou que era cabeça ainda fraca. "Obrigado, então, por me ajudar. Você me salvou." O garoto deu de ombros. Não estava acostumado a agradecimentos. Nos dias que seguiram, os dois passaram a conversar mais. O caminhoneiro contou histórias de estrada, de lugares por onde passou, de gente boa e gente difícil. Falava com voz grave, pausada, como quem pesa cada palavra. O garoto ouvia com brilho nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, se sentia pertencente. O caminhoneiro, por sua vez, começou a reparar nas marcas do garoto. Uma cicatriz na testa, um olhar que parecia já ter visto demais. Começou a se perguntar se aquele menino não carregava mais dele mesmo do que imaginava. Quando ficou forte o suficiente, o caminhoneiro foi até o caminhão. O motor ainda precisava de reparo, mas estava inteiro. Ao abrir a cabine, encontrou um objeto que não via havia anos, uma foto amarelada, caída entre os bancos. Era ele, mais jovem, ao lado de uma mulher e um bebê. Ficou paralisado. O menino não lembrava do nome, mas ele lembrava daquele olhar. Não podia ser. Voltou à vila com a cabeça cheia. O garoto estava no armazém, comendo pedaços de goiabada dados pela dona. "Ei, posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Esse chaveiro aqui é seu?" Mostrou o chaveiro de caminhão antigo, com um número de telefone apagado e uma pequena letra gravada. "D." O garoto segurou com cuidado, olhos arregalados. "Eu tinha um igual. Ou esse era o meu?" O caminhoneiro sentiu um frio na espinha. Por dentro, algo gritava, mas ele não queria acreditar sem ter certeza. Não podia. Ficaram se encarando por longos segundos, como dois espelhos que finalmente se reconhecem, mesmo que rachados. Ali, sob o calor do fim da tarde e o cheiro de café torrado da vila, algo começou a mudar para sempre. O calor daquela tarde foi cedendo devagar, como se o tempo tivesse aprendido a andar com mais calma no interior. As nuvens começaram a se formar no horizonte, ameaçando uma chuva que talvez nem viesse. O caminhoneiro, sentado na varanda da pequena pensão, olhava o garoto de longe. Ele brincava com uma tampa de garrafa, traçando riscos na terra batida. Era um menino quieto, de gestos contidos, como se a vida já tivesse lhe ensinado a não fazer muito barulho. O chaveiro ainda pesava no bolso do caminhoneiro. Ele o apertava entre os dedos como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. A letra degravada nele não saía de sua cabeça. Aquilo não era coincidência, mas ele precisava de provas, precisava de tempo e, acima de tudo, precisava saber se estava preparado para o que poderia descobrir. No café da manhã, a dona da pensão, uma senhora de cabelos brancos presos em um coque e de fala rápida, servia pão com manteiga, café preto e queijo fresco. O caminhoneiro comia em silêncio, enquanto o garoto, sentado a 2 lugares de distância, observava cada movimento dele com atenção contida. "E o caminhão?" perguntou o menino, quebrando o silêncio. "Ainda estou vendo com o mecânico. Deve ser só a bomba d'água e umas mangueiras gastas. Posso ir com o senhor até lá?" O caminhoneiro hesitou por um segundo, mas assentiu. "Pode." Foram juntos pela estrada de terra que levava à oficina, um barracão improvisado no quintal do mecânico da vila, um homem surdo que se comunicava com gestos e olhares. Apesar da deficiência, era rápido, habilidoso e curioso. Sorriu ao ver os dois chegarem. O garoto parecia entender intuitivamente os sinais que o mecânico fazia, como se soubesse que nem toda conversa precisa de palavras. Observava atentamente enquanto o caminhoneiro e o mecânico discutiam sobre peças, trocas e valores, apontando para diagramas riscados com carvão num pedaço de papelão. "Quanto tempo você conhece esse moço?"
Perguntou o caminhoneiro ao menino, apontando o mecânico. Desde que cheguei aqui, ele me deu um chinelo, um pé de cada cor, mas serviu. O caminhoneiro soltou uma risada curta, a primeira em dias. Um riso que vinha mais do nariz que da boca, mas que aquecia o ambiente. Voltaram caminhando devagar. A vila era feita de poucas ruas, casas simples, cores desbotadas e sons cotidianos, rádio ligado em volume baixo, galinhas ciscando quintais, cheiro de comida no fogo a lenha. Passaram por uma pracinha onde uma senhora estendia bandeirolas entre dois postes. Vai ter festa junina? Perguntou o caminhoneiro. Vai. É a maior da região. Vai ter quadrilha, forró, até pau de sebo. Você dança? Ele perguntou ao garoto. Só quando ninguém tá olhando. Naquela noite, o céu parecia mais limpo. Estrelas brilhavam com força e o som dos grilos dominava tudo. O caminhoneiro saiu para fumar um cigarro, hábito antigo que tentava largar. Sentou-se num toco de madeira e olhou para a estrada escura. Aquilo que sempre fora símbolo de liberdade agora lhe parecia um abismo, como se algo o esperasse, mas ele não soubesse mais o que. O garoto se aproximou, sem dizer nada. Sentou-se no chão, ao lado dele, e ficou quieto. Depois de um tempo, o caminhoneiro falou. Você disse que não lembra de onde veio. Não lembro de quase nada. Só flashes, barulho de buzina, cheiro de pneu queimado, uma mulher chorando e uma música. Sempre a mesma música. Que música? Aquela antiga. Romaria. Já ouviu? O caminhoneiro se virou devagar. Romaria? Tocava no rádio, acho. Toda vez que sonho com ela, acordo tremendo. O caminhoneiro tragou o cigarro com força. Romaria era a música que ele ouvia para dormir, quando fazia viagens longas. Tocava no toca-fitas do caminhão, o mesmo toca-fitas que ainda estava lá, enguiçado, com a fita presa. Eu costumava escutar essa música no meu caminhão. Ele disse, baixo. O garoto olhou, como se algo encaixasse por dentro. Acho que era essa mesmo, a do senhor. O caminhoneiro não respondeu. Deu uma última tragada, apagou o cigarro e entrou. Aquela noite não dormiu. No dia seguinte, visitaram a benzedeira da vila. Ela morava num barraco florido, com cheiro de arruda e folhas secas penduradas na varanda. Os olhos da velha eram turvos, mas intensos. Pareciam ver mais do que os olhos comuns. Trouxe esse menino aqui quando ele chegou. Estava assustado, sujo e com febre. Cuidamos dele até ficar bom. Nunca disse o nome, nem sabia. Era só um toquinho de gente calado. A senhora lembra como ele chegou? Lembro. Foi deixado por um caminhoneiro. Um homem grande, de barba. Disse que não podia ficar, mas que era melhor assim. Deixou um bilhete, mas a chuva apagou tudo. Só ficou o chaveiro. O caminhoneiro sentiu o coração apertar. Quis perguntar mais. Quis negar. Quis correr, mas ficou ali, parado. A benzedeira virou-se para o garoto. Seu destino se ligou a esse homem. Meu filho, vocês têm caminhos cruzados. Não ignorem os sinais. Na saída, o garoto andava calado, chutando pedras na estrada. O caminhoneiro tentou quebrar o silêncio. Se eu te deixei aqui, se foi o mesmo, não importa, disse o menino, sem olhar para ele. O que importa é que agora o senhor voltou. Pararam. O caminhoneiro ajoelhou-se diante dele, olhos marejados. Me perdoa, se eu fiz isso. Eu era outro homem, um homem que vivia fugindo. Eu não sabia como cuidar de ninguém. O garoto apenas estendeu a mão. O caminhoneiro segurou. Ficaram assim, no meio da estrada, conectados por algo que não se explicava, mas que era mais forte do que qualquer desculpa. À noite, durante a quermesse, dançaram juntos. Primeiro com timidez, depois rindo, errando os passos, suando, tropeçando nas bandeirolas. O povo da vila os olhava com curiosidade e afeto. A senhora do armazém entregou-lhes um pedaço generoso de bolo de fubá. O mecânico sorriu, apontando para o garoto como se dissesse, esse menino é teu. A fogueira iluminava os rostos ao redor, mas parecia arder mais forte entre eles dois. Pela primeira vez, o caminhoneiro não se sentia passageiro da própria vida. Ele estava ali, inteiro,
E o garoto parecia ter encontrado seu lar. O motor do caminhão estalava sob o sol da manhã, ainda desligado, como se também estivesse acordando devagar. Estava parado há dias, mas finalmente o mecânico surdo havia dado sinal de que tudo estava pronto. O caminhoneiro passou a mão pelo capô, como quem cumprimenta um velho companheiro. Não era só uma máquina. Era ali que ele morava, sonhava, fugia e, agora, talvez começasse a voltar. O garoto veio correndo, com uma sacola de pão de queijo recém-saído da padaria. Trazia 2 copos de café num copo de plástico reaproveitado. O moço da padaria deu pra gente. Disse que é bom viajar com o estômago cheio. O caminhoneiro sorriu e pegou um dos pães. Sentou-se no degrau da cabine. O garoto se sentou ao lado. Então, vai embora mesmo? Perguntou o menino, encarando o chão de terra. O caminhoneiro demorou a responder. Olhou a estrada longa que se estendia como um caminho ainda desconhecido, mesmo depois de tantos anos nela. Eu não sei. Ficar aqui tá me deixando diferente. Mas minha vida tá lá fora. E se sua vida estiver aqui? A pergunta ficou no ar. O caminhoneiro não respondeu. Não podia ainda. Mais tarde, sozinho na cabine, ele decidiu remexer os compartimentos esquecidos do caminhão. No porta-luvas, entre lanternas queimadas, mapas dobrados, papéis antigos, estava a velha fita de música, a mesma que tocava Romaria. O plástico da fita estava arranhado, o adesivo quase apagado, mas era ela. Com cuidado, colocou-a no toca-fitas. O som saiu falhado, abafado, como uma lembrança cansada, mas viva. A voz de Elis Regina começou a preencher o espaço. Sou caipira, Pirapora. Ele fechou os olhos. Lembrou-se de uma noite, anos atrás, em que dirigia sob chuva forte, com um choro vindo do banco de trás. Um bebê, um menino, o menino, ele mesmo, estava tentando chegar em algum lugar, mas se perdeu. Parou num posto, pediu ajuda a uma senhora, deixou o bebê enrolado num cobertor e foi embora, com o coração aos pedaços. Era ele. Não restava mais dúvida. Ele já sabe, disse a benzedeira, mais tarde, para a professora aposentada, que observava o garoto brincando com uma bola de meia no pátio da escola abandonada. Eu sabia que ia acontecer, disse a professora. O tempo não apaga laços assim. Só esconde por um tempo. Agora ele precisa decidir se tem coragem de assumir o que deixou para trás. E o menino já perdoou, mesmo sem saber. O dia seguinte amanheceu nublado. O caminhoneiro pediu ao mecânico que desse uma volta no caminhão com ele, só para testar, mas foi sozinho. Dirigiu por meia hora, sem rumo. Viu a vila sumir no espelho retrovisor. Ligou o rádio. Silêncio. Olhou para o banco do carona, vazio. Sentiu um aperto que não conhecia. Parou o caminhão num ponto alto da estrada, onde dava para ver longe. O céu cinza parecia pesar sobre os ombros. Ali, ele se deu conta. A estrada, aquela estrada que sempre significou liberdade, agora parecia prisão. Não por causa dela, mas pela ausência do que havia deixado para trás. Fez meia volta. Na vila, o garoto empurrava uma roda de bicicleta com um galho. O caminhoneiro parou o caminhão no meio da rua de terra e desceu. O garoto correu até ele, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. O que foi? Sobe aqui comigo. Quero te mostrar uma coisa. Dentro da cabine, o caminhoneiro colocou a fita no aparelho. A música começou a tocar. O garoto ficou paralisado. É essa música. O caminhoneiro olhou para ele, emocionado. Você ouviu ela? Ali. Nesse caminhão. O garoto encarou, confuso. Como o senhor sabe? Porque foi comigo que você veio para cá. O silêncio entre eles foi como um vendaval por dentro. O menino demorou para reagir. Quer dizer que foi o senhor que me deixou aqui? Foi. E eu nunca me perdoei por isso. O garoto desceu da cabine. Deu alguns passos. O caminhoneiro foi atrás, aflito. Eu era um homem perdido. Menino. Achei que estava te protegendo. Achei que você teria mais chance com outras pessoas. Mas fui covarde. E agora, eu não quero mais fugir. O garoto parou. O senhor está falando sério? Tô. Eu não tenho certeza de tudo. Mas eu sei que não quero mais te deixar. Não de novo.
O garoto voltou devagar. Abraçou o caminhoneiro com força, de surpresa. O homem se assustou no começo, depois retribuiu. Então fica, disse o garoto. Fica aqui. No sábado seguinte, o caminhoneiro começou a ajudar na construção de um pequeno galpão ao lado da escola abandonada. Seria um centro de apoio para crianças em situação de rua, com refeições, apoio escolar e acolhimento. A ideia partirá da professora aposentada, mas agora todos ajudavam. O caminhoneiro usava a carroceria do próprio caminhão para trazer madeira, telhas, cimento. O garoto ajudava carregando ferramentas, varrendo o chão, pintando paredes. Tá ficando bonito, hein? Disse o caminhoneiro, suando com uma enxada na mão. Vai ser o lugar mais legal da vila, respondeu o menino, sorrindo. Na praça, colocaram bancos novos, plantaram árvores. No domingo, fizeram uma pequena festa de inauguração, com bolo de milho, caldo de feijão e música ao vivo. O caminhoneiro, pela primeira vez, foi chamado ao microfone. Eu não sou homem de palavras, começou ele, com a voz embargada. Mas eu quero dizer que essa vila me ensinou algo que eu nunca aprendi na estrada, que a gente só encontra sentido quando para de fugir. As pessoas bateram palmas. O garoto sorriu, com os olhos marejados. Mais tarde, os dois estavam sentados na beira da estrada, vendo os caminhões passarem. E agora? Perguntou o menino. Agora a gente constrói. Juntos. Vai voltar para a estrada. Só se você for comigo, mas só de vez em quando. Temos muita coisa para fazer aqui. O menino encostou a cabeça no ombro do caminhoneiro. O céu estava limpo, azul. Então tá. Mas se for para ir, quero ver o mar. Nunca vi o mar. O caminhoneiro riu. O mar é? Então tá combinado. A próxima viagem é pro litoral. E posso levar meu rádio? Claro, desde que não esqueça da fita da romaria. Naquela noite, no quarto da pensão, o caminhoneiro olhou pela janela e viu as luzes da vila piscando devagar, como estrelas no chão. O cheiro de terra molhada invadia o ambiente. A brisa trazia os sons da vida, um violão ao longe, risadas de crianças, o estalar da lenha em fogueiras improvisadas. Ele deitou-se na cama fina, mas pela primeira vez sentiu-se em paz. Lá fora, o menino dormia profundamente no quarto ao lado, com um chaveiro antigo na mão, o mesmo que carregava quando tudo começou. Na vila esquecida pela pressa do mundo, duas vidas se encontraram de novo. E dessa vez, não havia estrada que pudesse separá-los. Os dias que se seguiram foram de mudança. Não daquelas que se veem à primeira vista, como quando se troca um telhado ou pinta uma parede, mas aquelas que trabalham em silêncio, no fundo do peito, alterando o que parecia definitivo. O caminhoneiro já não acordava com pressa. Sentava na varanda da pensão, tomava café coado no pano e olhava os galos andando entre os pés de abóbora. O garoto, agora mais à vontade, parecia ganhar cor a cada dia. Mesmo assim, havia algo ali, entre eles, que ainda precisava ser resolvido. Era uma manhã de terça-feira quando o garoto apareceu com uma folha dobrada em 4. Entregou ao caminhoneiro sem dizer nada e ficou observando sua reação. O homem abriu o papel com cuidado. Era um mapa. Tinha sido rabiscado à mão, com caneta azul e marcações em vermelho. No canto, uma frase escrita em letras tortas. O caminho até o mar. Eu pesquisei com a professora. Ela me ajudou a achar a rota. Dá para ir de caminhão até lá. Leva 2 dias. O caminhoneiro engoliu seco. Você quer mesmo ir? Quero. O senhor prometeu. Prometi. Ficaram em silêncio. O homem olhou o mapa de novo. Reconhecia algumas das cidades marcadas. Já havia passado por elas, mas com outros olhos. Antes, eram só postos de gasolina, curvas perigosas, pedágios. Agora, cada uma parecia um pedaço do caminho de volta. Começaram a se preparar 2 dias depois. A vila inteira participou. Dona Maria da Tapioca preparou farofa com carne seca e guardou em potes. O mecânico revisou o motor do caminhão mais uma vez, usando seus gestos firmes para dizer: vai dar certo. A professora separou uma mochila com livros infantis e um caderno em branco. Para você escrever sua história, disse ela ao menino. Toda história precisa ser contada. Na manhã da partida, o sol nascia tímido por trás das serras.
O caminhão estava limpo, abastecido, com cheiro de óleo novo. O garoto subiu na cabine com uma excitação que mal conseguia conter. O caminhoneiro entrou logo depois. A vila os observava como se estivessem embarcando numa viagem espacial. "Vamos?" perguntou o garoto. "Vamos." O motor rugiu. O caminhão avançou devagar pela estrada de terra, depois ganhou velocidade na pista asfaltada. As árvores, os morros e os pássaros foram ficando para trás. No primeiro dia de viagem, atravessaram planícies vastas, pequenas cidades com nomes esquecidos. O garoto se encantava com tudo. Os pássaros grandes que voavam perto da estrada, os vendedores de frutas em barracas improvisadas, os grafites nas pontes. Era como se o mundo se abrisse diante dele pela primeira vez. O caminhoneiro, no entanto, estava quieto. A cada quilômetro, sentia o peso do passado. Lembrava das vezes em que passou por ali sozinho, fugindo de vínculos, de culpas, de afetos. Agora, o que antes era fuga, virava retorno. Era como se a estrada pedisse contas. Pararam para dormir em um posto na beira da rodovia. Um daqueles grandes, com restaurante 24 horas e área para banho. O menino estava encantado. "Tem até lugar para tomar banho", disse, como quem descobre um palácio. O caminhoneiro pagou 2 chuveiros e os dois lavaram como reis. Depois, dividiram uma marmita de arroz, linguiça e salada de repolho. Dormiram na cabine do caminhão, o garoto usando o cobertor de lã que a professora dera. O caminhoneiro ficou olhando o teto por um tempo. O ronco dos motores ao redor, o cheiro de diesel borracha, tudo lhe parecia familiar. Mas agora viu uma diferença. O banco do carona não estava mais vazio. No segundo dia, o tempo fechou. Chuvas finas começaram a cair no início da tarde e logo viraram um temporal. A estrada ficou escorregadia. A visibilidade baixa. O caminhoneiro diminuiu a velocidade, atento, mas tranquilo. Era experiente, conhecia os riscos. O garoto, no entanto, ficou tenso. "Tá tudo bem?" "Tá, só a chuva. Já passei por coisa pior." "O caminhão já escorregou assim antes?" "Já, mas sempre voltei para a estrada." Foram obrigados a parar numa área de descanso, à espera da melhora do tempo. Ali, encontraram outro caminhoneiro que conhecia o protagonista de viagens antigas. Um homem barrigudo, com boné de caminhoneiro e riso fácil. "Mas olha só quem tá aqui. Sumido, hein?" "Pois é, mudei de rota. Mudei de vida? Talvez." O homem olhou para o garoto. "Esse aí é teu filho." O caminhoneiro olhou para o menino, que também o encarava, esperando a resposta. É meu filho. Sim." Foi a primeira vez que disse isso em voz alta. A palavra saiu firme, sem hesitação. O outro caminhoneiro apenas assentiu, com um sorriso discreto. Não perguntou mais nada. Sabia que havia histórias que não precisavam de detalhes. Quando chegaram à praia, no final do segundo dia, o céu já estava limpo de novo. O vento carregava cheiro de sal e liberdade. O mar, azul e imenso, estendia-se diante deles como uma promessa antiga. O garoto desceu correndo do caminhão, tirou os chinelos e pisou na areia como quem pisa num novo mundo. "É maior do que eu imaginava", gritou, rindo. O caminhoneiro veio logo atrás, os olhos marejados. Ver aquele menino ali, rindo diante do mar, era como fechar um ciclo. Como receber um perdão que nem sabia que precisava tanto. Ficaram ali por horas, sentados na areia, ouvindo as ondas, sem dizer muita coisa. O menino desenhou um caminhão na areia. Escreveu seus nomes. Depois, o mar levou tudo, mas dentro deles, nada foi apagado. Decidiram passar uma semana ali. Dormiam no caminhão. Faziam refeições simples com peixes comprados de pescadores. Passeavam pelas feirinhas locais. O garoto comprou um colar de concha e um caderno com capa azul. Começou a escrever. "Tô escrevendo a história de quando ajudei um homem desmaiado e descobri que ele era meu pai." Contou ao dono da barraca de água de cocô. "Essa história é boa, menino. Vai longe." No penúltimo dia, o caminhoneiro levou o garoto até um mirante. Lá de cima, dava para ver a cidade inteira. As luzes começavam a acender. O mar se misturava ao céu e o mundo parecia respirar mais devagar. "Tá feliz?" perguntou o homem.
Tô. Muito. Eu também. O senhor acha que a gente pode voltar aqui mais vezes? Acho que agora a gente pode ir aonde quiser. Juntos. No caminho de volta, a estrada já não parecia uma prisão. Era uma ponte. E cada quilômetro, uma nova chance. Eles levavam lembranças na bagagem. Conchas, cartas escritas pelo garoto, um novo toca-fitas instalado com a ajuda de um caminhoneiro amigo. Mas, acima de tudo, levavam a certeza de que o que estava quebrado estava sendo reconstruído. Com esforço, com tempo, com cuidado. Ao chegar à vila, foram recebidos com festa. Balões, cartazes, música. A professora leu em voz alta o primeiro capítulo do caderno do garoto. Todos se emocionaram. Na última página, ele havia escrito: nem todo mundo nasce numa família, mas todo mundo pode construir uma. A minha chegou de caminhão. As semanas que se seguiram à volta do mar trouxeram um sentimento novo à vila: esperança. O caminhoneiro, que antes era apenas um rosto cansado de passagem, agora se tornará a figura presente, envolvida, respeitada. Era como se ele finalmente tivesse aceitado não apenas um lugar no mundo, mas um papel dentro dele. As pessoas o chamavam pelo apelido que criaram para ele, Velho Rodas. Um apelido carinhoso que o fazia rir discretamente. O garoto adorava repetir o apelido em voz alta, como se dissesse meu pai em segredo. Ainda assim, havia muito a ser enfrentado. Criar raízes exige mais do que intenção, exige paciência. E essa era uma virtude que o caminhoneiro estava reaprendendo. O centro de apoio que construíram ao lado da escola começou a funcionar. 3 vezes por semana, ofereciam aula de reforço com a ajuda da professora aposentada, além de refeições doadas por vizinhos. O caminhoneiro ajudava no transporte das doações. Com o tempo, passou a dar pequenas oficinas de mecânica para adolescentes da vila. O garoto observava com olhos brilhantes enquanto ele explicava como desmontar um carburador. Era como se aquela imagem do pai, homem prático, que conserta com as mãos e educa com o olhar, preenchesse algo que sempre lhe faltara. Mas nem todos os dias eram fáceis. Certo sábado, uma assistente social enviada pela cidade apareceu na vila. Queria entender por que o garoto não tinha documentação, histórico escolar, nem qualquer registro legal. Era uma mulher séria, de cabelos curtos e olhar analítico. Após conversar com o caminhoneiro, foi direta. O senhor sabe que não pode simplesmente assumir a guarda de uma criança assim. Há trâmites legais, procedimentos, e pode ser que ele seja enviado para um abrigo. O chão pareceu tremer sob os pés do caminhoneiro. Ele não é uma criança. Ele é meu filho. Isso precisa ser provado. Oficialmente, precisamos de documentos, certidão, testemunhas. Senão, o garoto, que ouvia tudo de longe, correu até a professora, com os olhos marejados. Eles vão me levar? Ninguém vai te tirar daqui, meu bem, disse ela, Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora pra história. Firmeza. Nem que eu tenha que ir até a capital lutar por você. O caminhoneiro ficou em silêncio por dias. A dúvida o consumia. E se tudo ruísse? E se aquela nova vida fosse interrompida por algo que não conseguia controlar? Foi quando a benzedeira procurou por ele. Você tem que contar a verdade toda, até onde ela doer. Não só para eles, mas para você. A senhora acha que eu consigo manter ele comigo? Se for justo, sim. Mas não basta amar. Tem que provar e tem que assumir. O caminhoneiro voltou à pensão naquela noite, mexeu em suas coisas, procurou por velhos papéis. Encontrou um envelope envelhecido com um número de telefone escrito a lápis. Era de uma mulher, alguém do passado. Talvez a única pessoa que pudesse testemunhar a origem do garoto. Respirou fundo. Ligou. A voz do outro lado demorou para reconhecer quem falava. Mas, após alguns segundos, a mulher disse: achei que você nunca mais fosse ligar. Eu preciso da sua ajuda. Silêncio. É sobre ele. Sobre o menino. 2 semanas depois, a mulher apareceu na vila. Era uma senhora simples, de cabelos presos e voz mansa. Chamava-se Ivonete.
Trabalhará num posto onde o caminhoneiro havia parado anos atrás, no dia em que deixará o bebê na vila. Eu vi tudo. Vi quando ele chegou. Vi o desespero no olhar dele. E vi também que ele não era um homem mau, só estava perdido. A assistente social a ouviu atentamente. Tomou nota, pediu documentos e prometeu encaminhar o caso para a Defensoria Pública. Até lá, nada seria decidido. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada na mente do garoto. O senhor vai deixar eu ir embora? Se mandarem? O caminhoneiro se abaixou até ficar com os olhos na mesma altura dos do menino. Eu lutei a vida toda para fugir de compromissos. Mas agora, se for para lutar por você, eu vou até o fim. O menino o abraçou com força. E naquela noite, escreveu mais um capítulo no caderno azul. Se antes eu tinha medo de ficar, agora eu tenho coragem de permanecer. A vila inteira se envolveu. A professora fez uma campanha para arrecadar documentos antigos. A benzedeira entregou um amuleto ao caminhoneiro para abrir caminhos. O mecânico ofereceu dinheiro guardado para qualquer viagem de emergência. Todos queriam que o menino ficasse. Era como se ele tivesse se tornado parte do corpo da vila, como se pertencesse àquele chão. Mesmo assim, a oficialização da guarda levaria tempo. Meses, talvez. E nesse tempo, o caminhoneiro precisaria manter-se firme, mesmo com as incertezas. Um dos maiores obstáculos, porém, viria de onde ele menos esperava. Uma transportadora da capital, antiga parceira de fretes, entrou em contato oferecendo ao caminhoneiro um contrato fixo. Salário alto, caminhão novo, plano de saúde. Mas havia uma condição. Viagens longas, quase ininterruptas, sem chance de ficar na vila por tempo suficiente. É uma chance que aparece uma vez só. Rodas, disse o supervisor pelo telefone. É o tipo de contrato que muda uma vida. E mudaria mesmo. Mas a que custo? Naquela noite, ele ficou acordado até tarde, sentado na beira da cama, com o telefone na mão. O menino dormia no outro quarto. A janela aberta deixava entrar o som dos grilos e o cheiro da noite. E se eu aceitar perder tudo isso? Pensou. E se eu recusar e voltar à estrada sem nada no bolso? O dilema o consumia. De um lado, estabilidade financeira. De outro, a construção de uma vida que nunca teve, com um filho que, até pouco tempo, nem sabia que ainda existia. No dia seguinte, levou o menino para pescar num riacho próximo. Sentaram na margem, sem pressa. O garoto jogou a linha na água, depois o encarou. O senhor tá esquisito hoje. Tô pensando, é por causa do trabalho? O caminhoneiro assentiu. E se o senhor for embora, eu não quero ir. Mas talvez eu tenha que. O garoto abaixou a cabeça. Então eu fico. Como assim? Eu fico aqui. Com a professora. Com o mecânico. Com todo mundo. O caminhoneiro sentiu um nó na garganta. Você não entendeu. Se eu tiver que ir, é porque eu ainda não sei como ficar. Mas quero aprender. O garoto sorriu. Pegou um peixe pequeno na linha. Soltou-o de volta na água. Então aprende. Porque eu não quero que a gente se perca de novo. No fim da semana, o caminhoneiro recusou o contrato. Ligou para o supervisor e disse que sua estrada agora era outra. Que havia um pequeno lugar no mapa onde as coisas faziam sentido. A notícia se espalhou rápido. E no dia da decisão, uma nova carta chegou. Era da Defensoria Pública. Autorizava a guarda provisória do garoto com base nas provas, nos testemunhos e no vínculo afetivo já estabelecido. O caminhoneiro chorou ao ler. O garoto gritou de alegria, correndo pela vila com papel nas mãos. E naquela noite, o caminhoneiro o chamou para jantar na praça. Comeram cuscuz com carne de sol e tomaram caldo de cana. No alto da igreja, o sino tocou. O que é isso? Perguntou o menino. Um sinal. Respondeu o caminhoneiro, sorrindo. De quê? De que a gente está em casa. O calor de janeiro começava a se impor sobre a vila. O chão de terra levantava poeira fina a cada passo e os telhados de zinco pareciam chiar sob o sol. As cigarras cantavam em coro, como se quisessem anunciar um novo ciclo que se iniciava ali, um ciclo onde nada mais era provisório e onde a esperança deixava de ser só um desejo para virar rotina.
Desde que a guarda provisória fora concedida, algo sutil havia mudado na maneira como o caminhoneiro se movia. Ele, que antes parecia carregar o mundo nas costas, agora caminhava mais ereto, como quem reconhece finalmente o próprio lugar no mundo. Ainda mantinha a expressão reservada, mas os olhos, esses estavam mais vivos, mais presentes. O garoto também mudava. Aos poucos, ganhava peso, cor, confiança. Estava matriculado numa escola rural próxima e a professora aposentada havia conseguido, com esforço, regularizar parte de sua documentação com a ajuda da defensoria. Já é quase um cidadão completo, dizia ela, brincando, enquanto o menino exibia orgulhoso o registro provisório que agora guardava com cuidado no estojo escolar. Certo domingo, a vila se reuniu para um mutirão, plantar uma horta comunitária nos fundos da escola. Foi ideia do garoto, inspirada num livro que leu na biblioteca improvisada do Centro de Apoio. Se todo mundo plantar um pouco, ninguém passa fome, explicou, apontando com um galho o lugar ideal para as abóboras. O caminhoneiro cavava ao lado dele, suando sob o sol escaldante, mas sorrindo. E quem vai cuidar disso tudo quando der bicho? Eu cuido, e o senhor também. Somos sócios, lembra? Então tá combinado. Ali, entre covas, sementes e risadas, a comunidade se fortalecia. Já não era mais uma vila esquecida. Era um lugar em que coisas boas aconteciam, devagar, com esforço, mas aconteciam. Poucos dias depois, surgiu um novo desafio. A estrada de acesso à vila foi interditada por causa de uma erosão provocada pelas chuvas fortes do verão. Caminhões não conseguiam mais subir nem descer. Os comerciantes locais começaram a temer desabastecimento. Algumas famílias cogitaram deixar a região. Na reunião da vila, realizada no salão da antiga igreja, o caminhoneiro pediu a palavra. Eu conheço uma rota alternativa, um atalho de terra, por dentro da mata. Dá para passar com um caminhão pequeno, mas alguém tem que ir até a cidade buscar mantimentos. É perigoso? Perguntou um dos agricultores. Não mais do que a estrada original. Só é mais apertado. E quem vai? O caminhoneiro não hesitou. Eu vou. E levo o menino comigo. É bom ele aprender o que é compromisso com a terra onde vive. A vila aprovou a ideia com um misto de apreensão e gratidão. A viagem pelo atalho começou na manhã seguinte. O caminhão menor da vila foi emprestado para a missão, carregado apenas com o essencial. Caixas para mantimentos, galões de água e um rádio com pilhas novas. O garoto sentou no banco do carona, empolgado com a nova aventura. Vai ser tipo missão secreta? Vai ser tipo missão da vida real, respondeu o caminhoneiro, ajustando os espelhos. Entraram na trilha por entre árvores altas, onde o sol mal atravessava as copas. A estrada era irregular, repleta de curvas e galhos caídos. O caminhão sacolejava, mas avançava firme. A estrada da vida é parecida com isso aqui, disse o caminhoneiro com um olhar atento. Cheia de buracos, mas a gente segue. O menino riu. Mas se o senhor errar a curva, a gente cai no barranco, pois então a gente dirige com mais cuidado. No meio do caminho, o caminhão atolou. A terra, ainda úmida pela chuva recente, tragou as rodas traseiras como areia movediça. O caminhoneiro desceu, avaliou o estrago. O menino também. E agora? Agora a gente respira, pensa e resolve. Pega aquele pedaço de madeira ali. Vamos calçar as rodas. Durante horas, trabalharam juntos. Cavaram, empurraram, suaram. Até que, finalmente, conseguiram liberar o caminhão. Isso aqui foi melhor que aula de matemática, disse o garoto, exausto, mas sorridente. Isso aqui foi aula de vida. Chegaram à cidade à noite. Dormiram num posto de gasolina, em redes armadas dentro da carroceria. O menino comeu pastel de feira com refrigerante e adormeceu com um sorriso satisfeito no rosto. No dia seguinte, fizeram as compras: arroz, feijão, remédios, ferramentas. Carregaram tudo com cuidado. E antes de partir, o caminhoneiro parou diante de uma loja de artigos escolares. Escolhe uma mochila nova. A sua já está rasgando. O garoto hesitou. Mas a gente não pode gastar tanto. Agora a gente pode. E você merece. Escolheu uma mochila azul escura, com bolso lateral e zíper reforçado. É para guardar minha história,
disse o menino, passando a mão no tecido. A volta pela trilha foi mais difícil. A chuva voltou a cair, tornando o caminho escorregadio. Mas o caminhoneiro, com sua experiência, guiava o veículo como quem conduz um navio em mar revolto. Ao avistarem a vila, foram recebidos com aplausos, abraços e lágrimas. As pessoas carregavam as mercadorias com alegria. O garoto foi carregado nos ombros por 2 adolescentes da vila. Missão cumprida, parceiro, gritou o mecânico, suando e rindo. O caminhoneiro olhou para o menino e assentiu, emocionado. Alguns dias depois, veio a resposta final da justiça. A guarda definitiva havia sido concedida. O documento chegou em um envelope simples, trazido pelo carteiro que atravessava os morros de bicicleta. O caminhoneiro leu em voz alta. Considerando os vínculos afetivos e a comprovação do cuidado mútuo, concede-se a guarda legal do menor. O garoto olhou para ele, em silêncio. Isso quer dizer que agora o Senhor é meu pai, de verdade. Quer dizer que agora, o que a gente sente, está no papel também. O garoto pulou nos braços dele, chorando. Nunca mais vão me levar, nunca mais. Na vila, celebraram com um almoço comunitário. Feijão tropeiro, macarronada, salada de beterraba e farofa. A professora fez um bolo de fubá com goiabada. No centro da mesa, colocaram o caderno do menino, aberto na última página. Essa é a história de um caminhoneiro que não sabia ficar até encontrar o caminho de casa. Alguns dias depois, ao cair da tarde, o caminhoneiro subiu até o alto do morro com o menino. Levaram uma toalha de algodão, um rádio e 2 garrafas de suco de caju. Sentaram lado a lado, olhando o céu avermelhado. E agora? Perguntou o menino. Agora a gente vive. E o caminhão? Vai continuar rodando, de vez em quando. Mas agora, com destino certo. Posso ir junto? Sempre. O menino encostou a cabeça no ombro do pai. O vento soprava quente, cheirando a mato seco e esperança. Lá embaixo, a vila acendia suas primeiras luzes. O sino da igreja tocava de novo. Era como se o tempo tivesse parado, só por um instante, para abençoar aquela cena. O caminhoneiro respirou fundo. Você sabia que quando a gente planta direito, até o que parecia perdido pode crescer? Igual a horta, igual a gente. O menino sorriu. E, pela primeira vez, o caminhoneiro se permitiu chorar. Mas agora, não era por culpa, medo ou dor. Era porque, finalmente, sentia-se inteiro. O tempo foi passando na vila com o tipo de sossego que só quem conhece a vida no campo entende. Dias se começam cedo com cheiro de café e terra molhada, tardes de sol forte, e noites em que o silêncio é interrompido apenas pelos grilos e o latido distante de algum cão. Era uma paz que não pedia muito, mas oferecia o suficiente. O caminhoneiro, agora reconhecido como pai, se dedicava às pequenas rotinas com um compromisso que surpreendia até ele mesmo. Levava o garoto até a escola, buscava no fim do turno, ajudava com as tarefas, preparava o lanche da tarde com pão frito e melado. À noite, liam juntos os livros emprestados da professora. Era uma vida simples, mas cheia de significado. Até que, numa terça-feira abafada, algo mudou. Um carro branco com logotipo do governo estadual estacionou na frente da escola. De dentro, desceu uma mulher elegante, de blazer azul marinho, acompanhada por 2 homens. Um deles segurava uma prancheta, o outro, uma câmera fotográfica. A comunidade logo se agitou. As crianças observavam com curiosidade pelas janelas, enquanto os adultos se entreolhavam. A professora, com sua calma habitual, foi ao encontro deles. Bom dia. Posso ajudar? Somos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Viemos conhecer a experiência de reintegração comunitária e familiar que estão promovendo aqui, disse a mulher, com um sorriso formal. Experiência? Isso aqui é vida real, minha filha, respondeu a professora, franzindo a testa. Justamente por isso estamos aqui. A história desse menino e do caminhoneiro tem chamado a atenção em várias esferas. Pode ser um exemplo nacional. O caminhoneiro, ao saber da presença dos visitantes, ficou inquieto. Tinha medo da exposição. Tinha medo de que a burocracia que quase o separou antes voltasse com outra roupagem. Mas o garoto, pelo contrário, estava empolgado. Eles querem contar nossa história. Pai, nem tudo que é verdadeiro precisa sair no jornal, filho.
mas pode ajudar outros também. Lembra o que a professora disse? Toda a história precisa ser contada. A equipe passou o dia na vila. Conversaram com vizinhos, filmaram a horta comunitária, registraram as oficinas de mecânica, entrevistaram o garoto e a professora. No fim da tarde, pediram para gravar uma conversa com o caminhoneiro. Ele relutou. Não sou bom com essas coisas de câmera. Fala do jeito que você fala com a gente, incentivou o garoto. Só se você ficar do meu lado. Sentaram-se sob o pé de cajá, com o sol dourando o céu atrás. O homem na câmera fez um gesto e começou a gravar. O que significa, para você, ter escolhido ficar aqui? O caminhoneiro pensou por um momento. Significa parar de correr. Passei a vida fugindo de mim mesmo, achando que era mais fácil deixar do que construir. Mas aí, apareceu esse menino aqui, e tudo que eu achei que era tarde demais virou recomeço. E o que você sente agora? Que encontrei meu caminho. E, mais importante, encontrei meu lugar no mundo. O garoto apertou a mão dele discretamente. E encontrou seu filho também, disse, com voz baixa. O caminhoneiro sorriu. Uma semana depois, a reportagem foi ao ar na televisão estadual. Mostrou a vila, a horta, a escola, o posto de saúde. Principalmente, a história de um garoto que havia encontrado um pai quando menos esperava. E a de um caminhoneiro que havia descoberto que o maior destino da sua vida estava no banco ao lado. A repercussão foi imediata. Cartas começaram a chegar. Pessoas de outros estados mandavam mensagens para a escola, para a professora, para o centro de apoio. Algumas diziam: vocês me deram coragem de procurar meu pai. Tenho 70 anos e chorei vendo vocês. Obrigado por existirem. Quero doar livros para a biblioteca da vila. E junto com as cartas, vieram propostas. Uma ONG do sul do país queria expandir o projeto de oficinas para outras comunidades. Uma empresa de transportes ofereceu uma carreta reformada para servir como biblioteca móvel. Até um editor de livros entrou em contato. A história de vocês tem força. Queremos transformar esse caderno do menino num livro ilustrado. Ele topa. O garoto ficou sem palavras. Um livro com meu nome, seu nome, sua história, suas palavras. Tudo isso tem valor. Foi um momento de euforia. Mas o caminhoneiro, cauteloso, chamava o menino para conversar à sombra da mangueira. Tudo isso é bonito, mas também pode acabar rápido. As pessoas encantam, depois esquecem. O importante é a gente não esquecer de onde veio. Eu sei, mas e se, dessa vez, não for passageiro? O caminhoneiro ficou em silêncio. Ele queria acreditar, mas dentro dele ainda havia aquele receio antigo, o medo de confiar demais. Enquanto isso, um novo problema surgia. O antigo terreno baldio da vila, usado para oficinas e reuniões, havia sido vendido por um antigo proprietário que vivia na cidade. A nova dona, uma mulher jovem chamada Vanessa, apareceu com documentos e planos. Vamos construir um centro turístico, um espaço com pousadas rústicas, restaurante regional e uma galeria de arte. Essa vila tem potencial. E o espaço da comunidade? Questionou a professora. A legalidade está do meu lado, mas quero conversar. Não sou vilã. O caminhoneiro pediu um encontro. Reuniram-se no centro da vila. O caminhoneiro falou por todos. Aqui não tem luxo, mas tem valor. Esse terreno não é só terra. É onde o povo aprende, cresce, divide. Tira isso e tira o que nos sustenta. Vanessa ouviu em silêncio. Depois disse: me deem tempo. Vou pensar em uma alternativa. Mas o clima ficou tenso. Nos dias que se seguiram, o caminhoneiro reuniu a vila para buscar soluções. Sugeriram um mutirão para reformar outro terreno abandonado. Mas isso significava abandonar um espaço construído com anos de esforço. O garoto, então, teve uma ideia. E se a gente convidar a Vanessa para viver um dia com a gente, mostrar o que acontece ali? Você acha que ela vai topar? A gente não perde nada tentando. No domingo seguinte, Vanessa apareceu com roupas simples e tênis. Passou o dia na horta, almoçou arroz com galinha em prato de alumínio, ouviu as crianças lendo em voz alta. Assistiu uma oficina de lanternagem conduzida por um senhor de 70 anos. À noite, sentou ao lado do caminhoneiro e disse: eu entendi. Não vou tirar isso de vocês.
Posso construir meu projeto em outra parte. E se quiserem, posso até ajudar a reformar esse espaço. A vila comemorou com fogos improvisados, garrafas PET cheias de pedrinhas sacudidas pelas crianças. Meses depois, o livro do garoto foi lançado numa feira literária regional. O caminhoneiro foi ao evento de camisa nova, a mesma que usará no batismo do filho anos atrás. O garoto autografava cada exemplar com cuidado, para quem ainda está procurando seu lugar no mundo. Assinado, alguém que achou. E no palco, quando foi chamado para discursar, olhou para o pai e disse: quando eu era pequeno, achava que a vida era só sobreviver. Mas agora eu sei que viver é muito mais do que isso. Viver é ter alguém para dividir o pão, o medo, o silêncio e a estrada. Meu pai me ensinou tudo isso. E eu escrevi para nunca esquecer. Voltaram para a vila no fim do dia com a caminhonete carregada de livros, sementes doadas, cartinhas de leitores. Na entrada da vila, um cartaz novo pintado pelas crianças. Bem-vindo ao lugar onde o amor parou para descansar. O caminhoneiro estacionou, olhou em volta e soube que ali era, definitivamente, sua última parada. A vila seguia respirando seu ritmo tranquilo, mas nada mais era tão simples quanto antes. As sementes plantadas, tanto na terra quanto nas vidas, estavam crescendo, exigindo cuidados constantes e novos esforços. O caminhoneiro e o garoto haviam se tornado uma dupla inseparável, símbolos vivos de resistência e esperança naquele pedaço esquecido do país. Ainda que a paz dominasse os dias, algumas nuvens começavam a se formar no horizonte, não pelo clima, mas pelas mudanças inevitáveis que surgiam com o reconhecimento público da vila. Logo depois do lançamento do livro, uma nova proposta chegou por meio da ONG que apoiava o projeto comunitário. Eles iriam ampliar o alcance do trabalho, incluindo capacitação profissional para os jovens da região. A ideia era oferecer oficinas de mecânica, jardinagem, artesanato e até informática para que a juventude tivesse alternativas além da agricultura precária. Isso é ótimo, disse a professora durante a reunião da comunidade. Mas precisamos garantir que essas oficinas aconteçam com recursos e com comprometimento. O caminhoneiro concordou, sabendo que novas responsabilidades traziam também riscos. Não é fácil mudar de vida, comentou ele. Quem nunca viu o mundo lá fora tem medo de arriscar. E tem que ter paciência. O garoto, com olhos brilhantes, fez uma sugestão. E se a gente organizar visitas a cidades próximas? Assim, os jovens conhecem o que está além dos morros. Boa ideia, afirmou a professora, sorrindo. Mas a ampliação do projeto não agradou a todos. Alguns moradores mais conservadores temiam que a vila perdesse sua essência com tantas mudanças. Estamos bem do jeito que estamos, reclamou um agricultor de meia idade. Esses jovens não vão querer mais trabalhar na roça. Vão fugir para a cidade e deixar a gente. Na mão. O caminhoneiro tentou mediar a discussão. Crescer não é esquecer de onde viemos. É levar nossa história junto. A vila precisa se fortalecer para sobreviver. A tensão entre modernidade e tradição tornou-se um tema constante nas rodas de conversa. Ao mesmo tempo, o garoto descobriu que seu passado tinha outras surpresas guardadas. Durante uma das visitas à biblioteca móvel, encontrou um documento antigo, esquecido numa caixa, que mencionava o nome de sua mãe biológica em uma pequena cidade vizinha. Curioso e um pouco apreensivo, compartilhou a descoberta com o caminhoneiro. O que você acha de a gente ir lá? Só para saber mais. Se você quer, eu te levo, respondeu ele, com a voz firme, mas delicada. A viagem foi marcada para o fim de semana seguinte. Prepararam o caminhão, revisaram o roteiro e partiram. A estrada que cortava as montanhas era sinuosa e desafiadora, mas o caminhoneiro dirigia com a segurança de quem conhece cada curva. No rádio, tocava uma música antiga, cheia de saudade e esperança, que fazia o garoto olhar pela janela, imerso em pensamentos. Ao chegar na cidade, encontraram um lugar pequeno, com ruas de pedra, casas coloridas, uma praça central onde idosos jogavam dominó. Parece uma vila, comentou o garoto. É uma cidade pequena, mas cheia de histórias. Eles procuraram pelo cartório onde estava o documento. Lá, a atendente confirmou a existência de registros relacionados à mãe do menino, mas explicou que a última notícia oficial era de que ela havia se mudado há alguns anos. Não sabemos para onde, disse ela,
Com um olhar triste, o garoto sentiu um misto de frustração e alívio. Talvez não fosse momento de buscar mais respostas, mas aquele encontro abriu uma porta para novas perguntas e emoções que precisavam ser compreendidas. No retorno para a vila, conversaram sobre família, identidade e a importância de construir um futuro, mesmo sem todas as respostas. Você não está sozinho, disse o caminhoneiro, apertando o ombro do garoto. Sua família agora é o que a gente faz juntos. Enquanto isso, de volta à vila, a reforma do espaço comunitário avançava. Vanessa, a jovem proprietária que se tornará parceira, trouxe uma equipe para ajudar a revitalizar o local, transformando-o em um centro cultural e educativo. O esforço coletivo uniu ainda mais a comunidade. Mas nem tudo foi fácil. Problemas técnicos com a rede elétrica atrasaram as obras, e a chegada de visitantes trouxe o desafio de manter a simplicidade da vila sem perder a segurança. O caminhoneiro assumiu a responsabilidade de coordenar o trabalho de manutenção e segurança, enfrentando o desgaste físico e o estresse de gerenciar expectativas diversas. Numa tarde especialmente quente, durante uma aula de mecânica improvisada, o caminhoneiro percebeu que o garoto estava inquieto. O que foi? Parceiro? Só pensando no que a gente viu naquela cidade. Eu queria entender mais, saber quem eu sou. Isso é normal, mas lembrar que o que importa é o que a gente faz agora. O menino sorriu, mas havia um brilho de determinação no olhar. Com o passar dos meses, a vila começou a receber mais visitantes interessados no projeto social. Alguns chegaram com dúvidas, outros com interesse em ajudar e outros apenas curiosos. A presença deles mudou a rotina, trazendo novidades, mas também fazendo crescer a sensação de que o lugar que parecia isolado estava se tornando conhecido. Numa noite, o caminhoneiro sentou-se sozinho perto da fogueira, olhando o céu estrelado. A cabeça fervilhava com dúvidas e responsabilidades. O peso do passado e a ansiedade pelo futuro se misturavam numa tempestade silenciosa. Foi então que o garoto apareceu com um sorriso tímido, segurando um violão. Quer ouvir uma música? Sempre. Eles passaram horas ali, em silêncio e acordes, reforçando os laços que já eram fortes. Os ventos de mudança sopravam, mas as raízes que o caminhoneiro e o garoto haviam plantado continuavam firmes, sustentando-os enquanto enfrentavam os desafios do presente. O sol mal começava a despertar quando o caminhoneiro abriu os olhos. Sentia um cansaço diferente, um peso que não vinha só do corpo. Era um incômodo na alma, uma lembrança que teimava em não se apagar, mesmo depois de tantos meses. A vila, que florescia com o esforço e a união de seus moradores, parecia, naquele momento, distante demais do seu coração. Algo no passado ainda lhe puxava para trás, uma sombra que o acompanhava silenciosa. Ele se levantou devagar e caminhou até a pequena horta que cultivavam. O cheiro da terra úmida, o barulho das folhas balançando com a brisa fresca da manhã, eram o único conforto naquele instante. O garoto apareceu logo depois, com um sorriso no rosto, segurando 2 copos de café. Boa manhã, pai. Boa manhã, parceiro. Tomaram café juntos, mas o caminhoneiro estava distraído. Algo precisava ser dito e o menino percebeu. Quer conversar? O homem suspirou e falou do que carregava dentro dele. As memórias da sua vida na estrada, dos dias e noites sozinho, das pessoas que passaram por sua vida e das oportunidades perdidas para estar presente. Eu sempre achei que era um homem forte, mas percebi que havia uma parte minha que fugia de enfrentar a verdade. A verdade pode ser difícil, mas a gente cresce enfrentando ela, disse o garoto, com a sabedoria que surpreendia. A conversa marcou o início de um processo de abertura que mudou a relação entre os dois. O caminhoneiro começou a se permitir mostrar suas vulnerabilidades e o garoto, com sua inocência e coragem, se tornou um porto seguro. Enquanto isso, na vila, um novo desafio se aproximava. A prefeitura local anunciou uma nova regulamentação que impactaria diretamente as atividades comunitárias e agrícolas da região. Novas normas ambientais restringiam o uso da terra, a construção e até a coleta de recursos naturais. O anúncio causou alvoroço. Isso pode inviabilizar a horta, reclamou uma senhora idosa. E as oficinas? Perguntou outro morador. O caminhoneiro, mais uma vez, assumiu a liderança para dialogar com as autoridades. Ele organizou uma reunião com representantes da prefeitura e moradores.
Explicou a importância do projeto para a comunidade, o papel social e econômico que a horta e as oficinas tinham, e sugeriu um plano de adaptação para cumprir as normas sem destruir o que construíram. Os técnicos foram compreensivos, mas deixaram claro que as exigências seriam rigorosas, que não haveria flexibilização. Precisamos encontrar um meio termo, disse o caminhoneiro, determinado. Nos dias seguintes, a vila entrou em mutirão para adaptar as estruturas, preservar as áreas sensíveis e implementar práticas sustentáveis. A professora trouxe especialistas para orientar sobre agricultura orgânica e manejo ambiental. O esforço coletivo aproximou ainda mais os moradores e o garoto aprendeu sobre responsabilidade ambiental, conectando isso com seu desejo de cuidar do futuro. No meio desse cenário, o garoto recebeu uma carta de uma senhora que dizia ser amiga de sua mãe biológica. Ela mencionava que a mãe do menino havia passado por dificuldades e havia deixado uma carta para ele, mas que só poderia entregar pessoalmente. O menino ficou ansioso, mas hesitante. Você quer ver essa carta? Quero, mas tenho medo do que pode estar escrito. O caminhoneiro ficou ao lado dele, pronto para o que viesse. O encontro com a senhora foi marcado para um fim de tarde na casa da professora. A mulher, com voz suave, entregou a carta embrulhada em papel amarelado pelo tempo. Sua mãe quis que você tivesse isso um dia, disse ela. O garoto abriu com cuidado. A carta falava sobre amor, arrependimento e esperança. Explicava os motivos que a fizeram se afastar, mas também reforçava o desejo de que ele tivesse uma vida digna e feliz. As lágrimas vieram, silenciosas, enquanto o caminhoneiro abraçava o menino. Esse momento trouxe uma nova compreensão para ambos. O passado, apesar de doloroso, não precisava definir o futuro. Porém, com o sucesso do projeto e a atenção crescente da mídia, surgiram também aqueles que queriam aproveitar a situação para benefício próprio. Um empresário local tentou negociar a compra do terreno da vila para implantar um empreendimento comercial. Eu ofereço um bom dinheiro, disse ele, numa reunião com alguns moradores. Não podemos vender o que construímos juntos, respondeu o caminhoneiro firme. A comunidade se mobilizou para proteger o espaço, reforçando os laços e o compromisso com que havia sido criado. No fim do ano, a vila celebrou uma festa com música, dança e comidas típicas da região. O caminhoneiro e o garoto, de mãos dadas, assistiam as crianças brincando, sentindo que, apesar dos desafios, a esperança era a maior força. O sol nascia lentamente atrás das montanhas, tingindo o céu com tons dourados que prometiam um novo dia. O ar fresco da manhã entrava pelas janelas abertas da casa modesta onde o caminhoneiro e o garoto agora viviam, não mais apenas sobrevivendo, mas construindo uma vida. A vila, antes esquecida, estava transformada. As oficinas funcionavam, a horta florescia e o centro comunitário vibrava com atividades que enchiam os corações dos moradores de orgulho e esperança. Mas aquele dia seria especial, não só pelo que a vila representava, mas porque marcava o início de uma nova etapa para os dois protagonistas que mudaram tantas vidas. Nas últimas semanas, o caminhoneiro vinha refletindo sobre a estrada da vida, tanto literal, que cruzava com seu caminhão, quanto a metafórica, cheia de escolhas, desafios e reencontros. O garoto, que era a luz que iluminava seus dias mais escuros, tinha crescido rápido, aprendendo o valor do esforço, do perdão e da amizade. Logo cedo, o garoto apareceu na cozinha improvisada com um envelope nas mãos. O caminhoneiro reconheceu o selo da universidade da cidade vizinha, um convite que era mais do que um simples papel. Era uma chance real de mudar a vida do menino. Eles aceitaram minha inscrição para o curso técnico, disse o garoto, os olhos brilhando, mas misturando alegria e nervosismo. Você merece isso. Eu sempre soube, respondeu o homem, com um sorriso largo e lágrimas discretas nos olhos. Antes do garoto partir para a primeira aula, a vila se reuniu para uma pequena cerimônia. Os moradores, comovidos, celebraram o esforço coletivo que possibilitou aquele sonho. A professora falou em nome da comunidade. Vocês mostraram que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar luz. Vocês são inspiração para todos nós. O caminhoneiro olhou ao redor e viu nos rostos das pessoas a força de um futuro que ainda estava por ser escrito. No entanto, como sempre, os desafios não desapareceram. A distância entre a vila e a cidade onde o garoto estudaria era um obstáculo.
As condições do transporte público eram precárias, as viagens longas e cansativas. Mas o menino estava determinado. Vou conseguir, não importa o que aconteça. O caminhoneiro se ofereceu para levar e buscar o garoto com seu caminhão nos dias em que ele não pudesse usar o transporte público, assumindo mais um compromisso, porque sabia que o esforço valeria a pena. A rotina mudou e o caminhoneiro sentiu o vazio da casa silenciosa quando o menino não estava. Mas também sentiu orgulho ao ver a transformação do parceiro, que se tornava um jovem responsável e sonhador. Na vila, os projetos sociais amadureciam. A horta ganhou novos canteiros, com técnicas sustentáveis que atraíam visitantes de outras regiões. O Centro Cultural ampliou suas atividades, agora com apresentações de teatro, música e palestras. O dinheiro arrecadado com feiras e doações ajudava a manter tudo funcionando. Nada era fácil, mas tudo era conquistado com trabalho duro e união. Certo dia, um dos agricultores mais conservadores da vila aproximou-se do caminhoneiro. Ele tinha mudado de opinião, impressionado com os resultados. Eu não acreditava, mas vocês mostraram que é possível, confessou, apertando a mão dele. Isso é a vila, crescendo junto. Durante uma caminhada ao pôr do sol, o caminhoneiro e o garoto conversaram sobre o futuro. O menino contou que queria continuar os estudos, talvez até trabalhar com algo ligado à logística, inspirado pela vida na estrada. Vai ser um caminhoneiro diferente, brincou o homem. Quero ser melhor, respondeu o garoto, sorrindo. Naquela noite, o caminhoneiro teve um sonho vívido. Ele estava na estrada, mas não sozinho. Ao seu lado, o garoto conduzia o caminhão com confiança e atrás deles, as pessoas da vila seguiam caminhando, cada uma com uma luz própria, formando uma longa corrente de esperança. Ao acordar, sentiu o coração leve, certo de que os caminhos que haviam trilhado eram só o começo. Com o passar dos meses, a relação entre eles se fortaleceu ainda mais. O caminhoneiro, que antes se escondia nas longas viagens para fugir do passado, agora abraçava o presente e planejava o futuro ao lado do garoto que lhe dera uma nova família. O menino crescia, não só em idade, mas em sonhos e valores, inspirado pela história de superação que viveram juntos. O final do ano chegou com uma festa comunitária. As crianças cantavam, os adultos dançavam e os idosos sorriam, contando histórias para gerações mais jovens. Era uma celebração da vida, da resiliência e do amor. O caminhoneiro, emocionado, levantou o copo para um brinde. À vila, à vida e ao futuro. O garoto ergueu o copo ao lado dele, o sorriso largo e a certeza de que, juntos, haviam encontrado um lar e um propósito. Naquela noite, enquanto o silêncio da vila tomava conta, o caminhoneiro olhou para o céu estrelado e sussurrou: "Obrigado, parceiro, por me ajudar a encontrar o caminho de volta para casa." E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava sozinho no mundo. Fim. Chegou até aqui? Então comenta caído, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.